noite que Jesus possa iluminar a sua casa, a sua família. Nós estamos aqui, como eu já disse, ao vivo. Hoje você vai escutar uma história incrível do poder que há no Evangelho de Cristo. Nós muitas vezes, passamos pelas ruas, vemos pessoas em situação de rua, pessoas embaixo de ponte, e muitas vezes nós julgamos essas pessoas, mas eu acredito que todas elas têm uma história. E hoje nós vamos ouvir a história do Márcio André. Nós vamos fazer algumas perguntas para ele. Deus vai fazer, e você será impactado pelo poder que há no Evangelho e na história desse bonitão de Jesus. Mas antes de irmos para essa parte da entrevista, desse podcast, desse bate-papo, desse momento que Jesus preparou para nós, eu preciso te dizer isso: você precisa trabalhar para o Senhor. Ser um evangelista nos nossos dias é compartilhar a palavra dele. E o Márcio é a própria palavra de Jesus viva sobre a terra. Então eu queria te desafiar nesse momento, para você compartilhar essa live nos grupos do Facebook, compartilhar o link no WhatsApp, em todos os seus contatos, no Messenger também. Quanto mais você comenta e quanto mais você compartilha, mais a plataforma do Facebook entende que isso é interessante e lança para outras pessoas. Eu tenho certeza que você será impactado com esse testemunho, e eu quero te desafiar neste momento a compartilhar. Amém? Quem está comigo, diga glória a Deus aí. Pastor, aonde você estão? Nós estamos aqui na Batista L, em Rondonópolis, na nossa igreja que o Senhor nos confiou, onde nós temos um restaurante comunitário, como você viu no vídeo, casa de apoio, escola. O Márcio passou por todos esses lugares. Se apresenta aí, Márcio André, fala o seu nome, se é casado, solteiro, pai de família, quantos filhos você tem? Aleluia. Boa noite, para quem não me conhece, eu me chamo Márcio André, tenho 32 anos. Hoje, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, sou um cara que tem a minha esposa, tenho família, e tenho 2 filhos de coração. Eita Deus bom. Márcio, mas vamos para aquilo que interessa, Márcio. Nós temos um trabalho aqui em Rondonópolis com casa de recuperação, o pessoal que nos acompanha sabe disso, e você é um fruto desse trabalho, um fruto que Jesus fez amadurecer no nosso meio. E eu quero te fazer uma pergunta: o que era o Márcio antes de conhecer Jesus? Como que o Márcio se encontrou com as drogas? Como que foi isso? Como que aconteceu isso? Foi quando você era um pouco mais velho, mais maduro, ou foi quando você ainda era adolescente? Como que foi a sua história antes de Jesus e esse encontro com as drogas? Você pode falar um pouquinho sobre isso para nós? Posso. Eu não me lembro bem, mas eu creio que foi ali entre os 13 e 14 anos, pastor. 13 e 14 anos, amizade, eu estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, até aquele momento ali eu nunca tinha visto o que era droga. E um certo amigo meu naquele momento chegou ali e fez toda uma troca, ele trocou uma pulseira de ouro em umas petecas de pasta base. E ele me chamou: vamos, Márcio. E eu fui, e eu nem hesitei, naquele momento eu não tive personalidade de dizer não. Eu não hesitei, eu simplesmente fui e tive ali o primeiro contato com a pasta base de cocaína, o crack, a pedra, Que é a base que os caras falam. Isso, a base. E qual foi a consequência disso, Márcio, para sua família, para o seu pai? Até ali você tinha um bom relacionamento com a sua família, e dali o que a droga trouxe? Porque nós sabemos que ela traz um malefício muito grande para as famílias, Você pode contar um pouco das suas experiências, sua história? Sim. Rapaz, até naquele momento ali, pastor, eu era um filho que eu já tinha responsabilidades, O meu pai, até aquele momento, meu pai ele não era bem assumido alcoólatra. Meu pai tinha problema com bebida, mas não era aquele descontrole todo, E aí, nesse contexto todo, ele se separou da minha mãe, morando na mesma casa, e era eu que intermediava tudo ali, Minha mãe não conversava com ele e ele não conversava com a minha mãe. Então,
Tipo, Márcio, ó, fala para sua mãe que tem que pagar isso, isso, isso. Então, desde muito novo, eu tinha contato com dinheiro, de pagar as coisas. Essa era a minha responsabilidade. Menino responsável. Sim, eu que pagava todas as contas de casa, né? Desde criança, meu pai sempre ensinou isso, a ter responsabilidade, a cuidar disso, né? E eu era muito querido, eu era o filho mais novo, eu era o neto mais novo, né? Então, assim, eu tinha um carinho e um afeto muito grande, isso eu não posso reclamar, né? Meu pai, a minha mãe, eles me deram sempre do bom e do melhor, só que quando eu comecei a usar droga, no começo eu tinha um controle, né? Eu usava... Eu costumo falar que essa parte do começo do crack é a pior parte, né, Márcio? Porque o cara acha que controla... É uma falsa ilusão, né? Uma falsa ilusão. Você pode falar com propriedade mais do que eu sobre isso, né? Porque assim, uma das coisas que chateou muito a minha mãe nesse processo foi que logo quando estourou o fato de eu estar usando droga, ela foi em casa e me procurou. E eu estava numa rebordose, né? Tipo assim, ressaca de bebida e de droga, né? E já era umas 10 horas da manhã, ela me acordou e falou: olha, Márcio, eu tô sabendo do que está acontecendo, olha o jeito que tá os seus dedos, tudo amarelo, né? E eu quero te ajudar, meu filho, eu quero te ajudar, a mãe quer te ajudar. E naquele momento eu falei: mãe, eu não preciso de ajuda porque eu não tenho problema, né? Essa frase, ela é... essa frase entrou como uma espada no coração da minha mãe. Foi muito difícil para ela. Você que está nos assistindo, que a gente trabalha com isso há 7 anos, essa frase, eu não preciso de ajuda, ela é muito comum quando o cara está nessa fase que o Márcio está falando aqui da vida dele, aonde ele acredita que a droga não é um problema, né? Mas essa fala e essa autossuficiência levou... Eu quero que você fique à vontade agora e fale um pouco mais. Não, depois disso foi só a decadência, pastor, porque as pessoas que queriam me ajudar no começo começaram a se afastar. Eu comecei a perder o controle aparentemente que eu tinha, né? Porque o dependente químico, quando ele começa a usar droga, ele na mente dele, ele tem a falsa ilusão que ele controla a droga, né? E até então eu nunca tinha vendido nada, eu andava bem vestido, eu andava com dinheiro, eu trabalhava, eu andava com boas companhias, pessoas de influência. E quando eu fui me envolvendo, essas pessoas começaram a chegar em mim, falar que assim, eles me chamavam de Marcinho, né? Ó, Marcinho, se você não parar de andar com fulano, eu não quero mais você aqui. Eu não quero que você seja essa influência para o meu filho. E isso começou a me machucar. E de vez eu pegar aquilo e usar para algo bom, não. Eu peguei aquilo como uma vingança. Que nada, esse povo está aí me tirando, eu sei o que eu estou fazendo. Entendeu? Porque assim, eu comecei a acreditar nas minhas verdades, nas falsas ilusões que o diabo começou a lançar na minha mente ainda muito novo, né? As ilusões de você estar no controle, de você saber o que você está fazendo. E eu fui perdendo essas amizades. E quanto mais eu ia perdendo essas amizades, mais decadente eu ia ficando no uso da droga. Aí eu lembro como se fosse hoje, né? Aqui em cima, descendo a antiga rodoviária, tinha um ponto de droga que nós pegava ali. E a gente saía para beber, as baladas, e a gente tinha um ditado assim: ó, vamos sarar da cachaça? E a forma que nós sarava era assim, usando o pitilo, né? Eu comecei a usar o pitilo, que é a base com o tabaco, com o cigarro. E isso curava mesmo da bebida, porque a gente queria beber mais. O efeito da química cortava o álcool. E aí cortava e a gente falava, nossa, tal, mas só que assim, chegava uma hora que o dinheiro acabava. E no começo a gente ia embora, mas só que é como diz no dialeto, o chiclete vai esticando, né? E aí um abismo vai puxando o outro, né? O abismo vai puxando o outro. E aí eu lembro muito bem, minha mãe tava na época de frio. Minha mãe tinha me dado uma jaqueta muito cara na época, ela trabalhava e para a condição da minha mãe era algo de valor. E eu fui e entreguei. E aí eu cheguei em casa... Você entregou a jaqueta para pegar a droga? Eu empenhorei a jaqueta. E aí eu fui embora e aquilo me martelou a noite toda. No outro dia menti pro meu pai, né, numa situação que eu falei que eu ia fazer um trabalho de escola.
porque até nessa época eu ainda estudava. E aí meu pai me deu o dinheiro, e eu voltei, peguei a blusa e ficou tranquilo. Só que você perde o medo, porque até aquele momento eu tinha medo de vender as coisas, mas só que aí você vai perdendo o medo naturalmente das coisas, né? Ela vai te dominando, te dominando, te dominando devagarzinho. É porque a vida do dependente, ela existe uma linha. E a partir do momento que você põe o pé depois daquela linha, é tipo assim, é o desacreditado, né? Você vai desacreditando da situação. E foi isso que foi acontecendo. E aí eu fui perdendo o controle, vendi a blusa, aí comecei a vender os calçados, dinheiro que eu trabalhava era tudo para usar droga. Aí o meu pai, que dava o dinheiro para mim pagar a conta, eu comecei a pegar esse dinheiro e a usar e não contar. E aí quando estourou a bomba mesmo, foi que o meu irmão recebeu uma ligação do SPC. Né, que na época meu pai comprava tudo no nome do meu irmão. E meu irmão recebeu essa ligação. Nossa, meu irmão foi lá em casa muito bravo. Você comprou muitas coisas no nome do seu irmão para meu pai, né? Para usar droga. Não, meu pai comprou, na época tinha saído o DVD, ele queria me dar um conforto naquela época, né? E ele foi e comprou um DVD no nome do meu irmão. Entendeu? Aí, como meu pai me dava o dinheiro para me pagar as prestações e eu não estava pagando, estava usando droga, estava usando droga. Aí atrasou, eu acho que 2 prestações. E aí eles ligaram para informar meu irmão que eles iam levar o nome do meu irmão pro Serasa, pro SPC. E meu irmão foi lá e perguntou pro meu pai, uai, o que está acontecendo? Aí na hora meu pai já... Porque assim, ele desconfiava, mas pai é pai. O pai não quer acreditar que o filho esteja usando droga, né? Porque assim, ele ouvia falar dos outros, né? Ó, seu filho, ó, não sei o quê. Mas assim, ele perguntava para mim e eu sempre mentia, né? Mas naquele dia ele teve a certeza que eu estava usando droga. O Márcio, ele é filho dessa casa há mais de 5 anos. Vai fazer 5 anos agora, né? E nós já conversamos muito sobre isso. Mas tem uma história que você... Porque a droga, ela vai... Cada vez, como você falou, depois que você atravessa aquela linha... que você perde o controle, você começa a perder os medos e os padrões de amor, de respeito, né? Uma vez você contou uma história para mim de algo que seu pai tinha comprado para te agradar, para ter você perto, e você acabou pegando aqui, você estava usando droga, acabou seu dinheiro, você chegou em casa. Conta essa história para nós e como foi. Então, Isso tudo, gente, para você entender o que a droga faz, entendeu? Meu pai, cara, eu até me emociono de falar do meu pai, porque, cara, meu pai, mesmo eu em todo aquele problema, ele sempre tentou me agradar. Ele sempre tentou fazer o melhor para me ter perto. E naquela época tinha saído uma televisão de 29 polegadas, tela plana, e nós tínhamos uma pequena. E um dia eu falei, nossa pai, imagina nós assistindo um jogo, né? Porque eu e ele era corintiano, né? Eu falei, pai, imagina nós assistindo um jogo de um timão numa tela daquela. Cara, na outra semana... Essa foi a única droga que o Marcos não se libertou ainda, Corinthians. E na outra semana ele falou, olha, eu tenho uma surpresa pra você. Aí eu fiquei meio assim, né, rapaz, de repente chegou lá a televisão. E aí eu fiquei muito feliz, né, os meus amigos iam lá em casa, a gente fumava maconha lá em casa. Porque assim, meu pai era tão... pai, assim, na verdade, ele não sabia o que ele fazia, né? Então ele chegou a um ponto de me liberar. Ele também estava perdido naquele processo. E ele chegou ao ponto de liberar eu usar droga em casa. Então era normal ele chegar do serviço e ter 2 ou 3 ali fumando maconha, bebendo, fumando base ali, com cachimbo, com lata. E ele sabia que se ele espantasse os caras, eu ia embora também, com eles pra rua. Então ele preferia deixar ali, né, eu fazer o uso ali. E aí, né, foi passando o tempo e eu me encontrei numa situação que eu estava num lugar de ponto de uso de droga aqui. E eu peguei umas petecas, o cara me deu um dinheiro para mim fazer o corre, eu fui e fiz o corre e dei a droga para ele. Mas só que aí ele usou e voltou me ameaçando, falando que eu não tinha dado a droga, que eu tinha dado giz. E eu falei, mas como, rapaz, que eu te dei giz, sendo que eu fumei da droga junto? E ele arrancou uma faca. E ele veio pra cima de mim. E em meio àquela situação dele, falou, ou você vai me pagar, ou a gente vai resolver de outro jeito. E eu fiquei tão desesperado que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi pegar alguma coisa na minha casa para pagar isso.
E aí eu tava com um amigo que me falou, cara, tem a televisão. E na hora eu falei, cara, mas a televisão... Esse amigo não é o Ricardão, né? Não, era outra pessoa. E aí eu falei, cara, a televisão, cara, mas assim, como eu já tinha perdido o senso... Já tinha atravessado a linha que você Já falou. tinha atravessado a linha, já tinha perdido caráter, identidade, o senso moral das coisas, né? Eu tava completamente perdido em meio àquilo. E nós foi. E aí, né, eu cheguei em casa, eu sabia que meu pai estava acordado. E eu falei para a pessoa, falei, olha, você vai, tira a televisão que eu desbaratino meu pai. Porque eu sei que meu pai vai me levantar, que ele vai levantar para me ver. E foi dito e feito. Ele tirou a televisão. Nisso que ele tirou, meu pai falou, Márcio, o que está acontecendo? Porque meu pai me conhecia, cara. Pelo andar de dentro da casa, ele sabia como que eu estava. E nessa que ele saiu, eu tranquei meu pai dentro de casa. E desci a rua e meu pai falava, cara, não faz isso, cara. Não é meu, é seu. É algo que eu te dei. Ah, pai, isso aí dói meu coração até hoje, entendeu? Meu Deus, Márcio, como... Não, e outra. Eu peguei a televisão... Nós vendemos ela, usamos uma droga, e os caras que estavam comigo, que pegou a televisão, me botou para ir embora, e ficaram com a televisão, com a droga e com o dinheiro. Meu Deus, o diabo é sujo, né, Márcio? Vocês conseguem entender a gravidade, né, que esse mal tem nos assolado nos nossos dias, né? Tem uma outra história, Márcio, que eu gosto muito de ouvir, para você entender o momento do Márcio sem Jesus e atolado na droga. Nós vamos continuar, ele vai contar do processo dele de transformação aqui, de como ele encontrou Jesus. Mas tem uma história também, Márcio, que você me contou que me marca muito, né? E eu queria que você compartilhasse, que é o dia que você estava na casa da sua avó com fome. E você não tinha mais dinheiro, já tinha usado tudo com droga e te deu uma fome muito grande. Conta essa história para nós também. Então, depois de tudo isso, eu fui me internar, né? Eu me internei. Quantas internações você já passou, Márcio? Até você chegar aqui. É assim, né? As pessoas não vão acreditar, mas assim, eu creio que eu contei até umas 35 internações. 35 internações. Ao ponto das casas não me aceitar mais. Porque, tipo assim, ligava e perguntava, tem vaga? Não, tem, pode trazer. Aí é de costume perguntar, mas quem que é? Qual que é o nome da pessoa? Ah, é o Marcinho. Ah, não tem como. Pro Marcinho não tem como aqui. Entendeu? Eu comecei a ficar preocupado. Eu falava, moça, mas o povo não quer nem mais eu. Nem nas casas de recuperação o povo te queria. O povo não queria mais. Esse foi o final da decadência. Foi. Mas conta essa história pra nós da fome, mano. Então, essa foi uma das primeiras internações minhas. Acho que a primeira ou a segunda. E eu me internei. E eu fiquei quase um ano internado, né? E nesse processo eu descobri que meu pai tinha morrido. E eu fiquei muito ali e tal, muito abalado, tudo, mas foi passando o tempo. E quando eu saí da casa de recuperação, eu fui morar com a minha mãe. E a minha mãe, ela sempre foi muito certa, minha mãe sempre foi correta com as coisas dela. E minha mãe sempre foi rédea dura, minha mãe não passava pano. E a gente tinha ido no mercado e tinha sobrado um troco. E a abstinência bateu. E nessa eu fui naquele troco e peguei. Mas eu peguei ciente que eu não poderia voltar mais para minha mãe. Porque ela já não ia me aceitar mais. E aí eu fui morar com a minha avó. E em meio a tudo isso aconteceu algumas coisas ali que alguns familiares meus não queriam que eu morasse na minha avó. Porque eu roubava tudo, né? Eu roubava. Tudo que tivesse ali ao meu alcance eu pegava. Entendeu? E aí eles tiraram o fogão da casa dela, tiraram o botijão da casa dela, tiraram as panelas da casa dela. E ela tinha algumas coisas de alimento, mas só que esses alimentos foram acabando. Uma pessoa lá levava um prato pronto de comida para minha avó, né? Nossa, cara, minha avó com 85 anos, ela dividia a comida comigo, cara. Você tá entendendo? E acabou a comida. Eu pegava um mamão verde ali, fazia um guisado numa lata de tinta. Peguei uma lata de tinta, cortei pelo meio e fazia comida no fogão a lenha. Só que acabou tudo. E eu acho que eu já estava uns 4 dias sem comer. E a fraqueza bateu que eu não conseguia sair de casa, porque
dava tontura, a cabeça doía, que eu só estava na água, entendeu? E essa pessoa chegou com uma sacola de comida e colocou para a cachorra. A comida já estava meio azeda, já estava liguenta. E quando ela saiu daquele lugar, eu não pensei duas vezes, cara. Eu fui lá, tirei a cachorra, peguei a comida, tirei a parte que a cachorra não tinha comida e comi. Aquela comida ali estragada, a comida da cachorra. Meu Deus, Márcio, que sofrimento, né, Márcio? Muito. Que terrível, né? Como que... E esse processo, você falou mais ou menos com 13, 14 anos, Isso. né? E aí esse processo durou até uns 27. Não, durou até... Você tem 32? Isso, foi até os 26, 27 anos. 26, 27 anos, né? Esse sofrimento. Isso. E, Márcio, nós escutamos aqui o que a droga faz, o que a vida sem Jesus trouxe para a sua vida, né? E uma vida de sofrimento. E eu queria que você começasse a contar do processo, que foi o seu processo da sua última internação, a 33ª internação, que foi a última e vai ser a última, né? Porque já tem 5 anos, vai fazer 5 anos agora que o Márcio está limpo. Para você ele vai contar. Hoje o Márcio é casado, ele cuida de uma casa de recuperação feminina junto com a esposa dele. Ele tem 2 empresas, ele é empresário. Bonito, olha só como bonita. Ele vai contar um pouquinho disso, mas eu queria que você começasse a contar daquele momento que você chegou na casa da sua mãe e que você encontrou uma situação lá, você foi para debaixo da ponte, e eu queria que você conduzisse até a Joca, até a nossa primeira casa de recuperação. E aí depois do dente eu conto. Aleluias. Foi, começou a ficar rotineira minhas idas e vindas da casa de recuperação, porque As recaídas. eu passava 9 meses internado, não conseguia ficar 30 dias limpo na rua, né? Então assim, é a linha, você vai desacreditando e vai perdendo o medo das coisas, e o medo que eu tinha era da rua. Eu tinha pavor de morar na rua, ficava 2, 3 dias na rua, mas eu sempre voltava ou para dentro de uma casa de recuperação ou para dentro da casa da minha mãe. Só que o funil, né, eu costumo dizer que a nossa vida em Deus, ela é um funil, e cada vez que a gente vai fazendo as coisas em Deus vai se afunilando e as portas vão se fechando, né? E eu saí de uma casa de recuperação, né, e usei droga, e eu fui na casa da minha mãe. Para ela te aceitar lá de novo. Eu abri o portão, né? Que o portão, eu sabia que sempre o cadeado ficava ali, aquele trancado falso, né? E eu abri, entrei. Só que na hora que eu entrei, que eu peguei na porta, a porta estava trancada. Aí eu falei, mãe, deixa eu entrar para tomar um banho, para comer. E ela falou, não. A sua mãe. Minha mãe falou, não. Aqui você não entra, mãe. Você não vai entrar aqui, não. Na hora aquilo me impactou muito. Me doeu muito de ouvir aquilo da minha mãe, né? E eu falei, não, mãe, pelo amor de Deus, abre a porta. Ela falou, se você forçar a porta, eu te chamo a polícia. Para você entender, o Márcio, por muitas vezes, frustrou a mãe dele, né? Na verdade, você vai entender todo o testemunho e você vai ver que essa posição da mãe dele ajudou ele a estar aqui hoje limpo, né? Então, assim, sim, com certeza. Graças a Deus por isso. Com certeza, porque naquele momento eu culpava todo mundo. O único Independente de quem ele quer achar o culpado, né? Eu uso droga porque minha mãe me rejeitou. Eu uso droga porque meu pai era um alcoólatra. Eu uso droga porque... Não. Né? Então, naquele momento, eu queria culpar alguém. E aí, minha mãe não me deixou entrar. Ela falou, olha, mas eu vou fazer um negócio para você. Eu vou te dar um dinheiro aqui e você vai para onde você achar melhor, menos aqui. Aí ela me deu um valor, eu voltei a usar droga, né? E nesse processo, eu fui morar debaixo de uma ponte. Eu fui morar debaixo de uma ponte aqui na Dom Pedro II, ali perto do Burger King. Durante uns 4 meses, 3 meses, ali foi a minha casa, né? E a minha mãe morava algumas quadras daquele lugar. Olha só, você debaixo da ponte, Márcio. E aí eu fiquei naquele lugar, ao ponto de achar que aquilo era a minha vida. Eu olhava para o telhado da ponte e eu falava, cara, é isso aqui mesmo, o final da minha vida é isso aqui, a minha sina é essa, porque eu já tentei de todas as formas e não dava certo. Você tinha perdido a esperança. Eu já tinha perdido as esperanças, já tinha me entregado. Em meio a tudo isso, eu discuti com uma pessoa lá de baixo.
E aí a discussão foi séria ao ponto de eu falar, cara, se eu ficar aqui eu vou ter que matar esse cara ou ele vai me matar. E eu não tinha tanta maldade de matar alguém, porque eu tinha o temor de Deus. Eu tava naquela vida, mas As 32 casas de recuperação tinha plantou gerado. algo no meu coração. Tanto é que no meio desse uso debaixo da ponte, eu estava tão paranoico de morrer naquela situação que dentro de mim eu falava para Deus: Deus, eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu não tenho forças de sair daqui. Perdoa os meus pecados, mas não deixa eu morrer nessa situação. Eu falava com a voz do meu coração para ninguém ouvir, porque eu tinha medo de morrer naquela situação, porque eu sabia que se eu morresse eu ia para o inferno, porque, né, olha a situação que eu estava. Cara, isso foi muito interessante. Aquele dia eu vi Deus falar comigo e tinha um som debaixo da ponte desligado, cara, e tinha acabado a pilha, e o som ligou numa parte de uma música evangélica que fala assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, mas já é o suficiente Deus reconhecer a sua voz. Ninguém entendeu nada, ficou todo mundo com medo, mas naquele momento eu entendia que era a voz de Deus falando ao meu coração, que Ele tinha ouvido a voz do meu coração. Aí, passado alguns dias, aconteceu essa situação e eu fui procurar minha mãe novamente. Só que nesse dia minha mãe me recebeu diferente. Ela deixou eu entrar, ela me abraçou, ela falou: toma um banho. Eu tomei um banho, ela me deu algo de comer. E eu falei: mãe, eu vou procurar ajuda de novo. E aquele dia ela fez algo que, cara, eu acho que foi a minha motivação. Ela me abraçou e falou: filho, eu acredito em você. E ali foi o gatilho para eu procurar ajuda. Mas eu não fui, né? Porque ela me deu um dinheiro. E na hora que ela me deu um dinheiro, eu me perdi de novo. Eu desci a Dom Vonibaldo para Canaã, porque eu tinha pedido um dinheiro para pegar um mototáxi para ir para uma clínica. E ela me deu, mas na verdade eu não fui. E eu descendo a Dom Vonibaldo, eu comecei a chorar. Ia falar para Deus, por que eu tinha que passar por aquilo? Por que aquela situação era tão difícil? O pastor Maico do Alfredo de Castro, eu conheci ele no Jacob em 2011. E ele internou e venceu. E eu continuei, e eu sempre olhava para a vida do Maico e eu falava: cara, por que ele conseguiu e eu não consigo? Eu procurava uma inspiração nele. Mas aí tem todo um contexto do que ele fez, do que ele renunciou e ao ponto que ele se entregou para Deus. E eu falei: cara, por que esse trem me domina? Por que esse trem me controla ao ponto de eu entregar a minha vida por causa de uma pedra de crack? Eu chorando. As pessoas passavam por mim na rua e não entendiam. E eu fui na Canaã, fiz o uso, mas só que aquele dia estava diferente. A atmosfera do ambiente estava diferente. Aquele dia parece que o inferno... Aquele dia algo ia acontecer na minha vida, ou de bom ou de ruim, porque eu senti o gosto de sangue naquele dia. E eu me encontrei numa situação que eu falei: cara, ou eu busco ajuda ou eu vou morrer. Aquele dia eu estava ciente que a sepultura já estava aberta e eu já estava caminhando de passos largos para aquela sepultura. E eu lembro que eu subi aqui a Rui Barbosa, desesperado. Quem me conheceu antes de usar droga, me visse naquele jeito, ia falar: o Marcinho enlouqueceu, velho. O Marcinho tá atacando pedra em avião, porque eu estava muito paranoico, em um estado de loucura irreconhecível, entendeu? E eu subindo, eu cheguei ali na antiga rodoviária e de repente uma pessoa gritou: "Ô homem de Deus!" Cara, como fazia tempo que eu não ouvia aquilo. E era você, passando numa caminhonete. Eu e o Dr. Pedro indo pro Pajoca. Isso. E você gritou, e na hora que você gritou, a minha esperança acendeu de novo, porque eu lembrei que o Fábio tinha falado de você. O pastor Rodolfo abriu uma casa de recuperação. E eu falei: cara, eu nunca passei por lá, não é possível que ele vai dizer não pra mim, né? E aí... ele foi embora, mas eu lembrei do seu pai, né? Eu lembrei que... Som, peraí. Som.
É a pilha. Tem pilha? E aí eu lembrei da casa do seu pai. E eu subi lá e eu não tinha intimidade com o seu Toninho. Então ele ficou meio assim, né? E eu falei, olha, o senhor é o pai do pastor Rodolfo, eu te conheço. E eu queria, pelo amor de Deus, que você me ajudasse. Ele falou, mas como que você quer que eu te ajude? Eu falei, cara, liga pra ele e fala que eu quero me internar. Ele falou, olha, a chácara que ele vai não dá sinal de telefone. Ele deve estar a caminho. Mas faz o seguinte, vem aqui depois das 16 horas, que ele com certeza vai estar aqui. Aí você conversa com ele. E aí eu subi, né, meio ali, tipo, meio querendo bambear de novo para as drogas, mas querendo se internar. E aí eu lembro que eu subi ali eu falei, cara, para onde eu vou agora? Eu falei, vou lá para a Praça da Saudade e vou deitar lá e vou descansar, que eu já tinha uns 6 dias que eu não dormia. Aí eu lembro que eu passei num mercado, que era o caminho, e vi meu primo. E na hora que eu vi meu primo, me deu uma vergonha, mas eu estava com tanta sede que eu queria beber água. E eu passei por detrás dele ali, todo desconfiado. Fui, bebi água, só que na hora que eu voltei, eu acho que foi o Espírito Santo que cutucou ele. E ele olhou bem na hora. E na hora que ele me viu, ele parou de conversar com um cliente que ele estava fazendo um negócio e veio até mim e falou, olha, se você sair daqui, eu vou atrás de você. E eu sempre tive respeito, né, pelas pessoas da minha família, da bênção aos meus primos mais velhos e tudo. E eu respeitei ele, né, e fiquei ali. E aí ele terminou a conversa e veio até mim e falou, cara, o que está acontecendo com você, cara? Olha a sua situação, você está todo sujo. Vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar para Goiânia hoje. E eu falei, cara, para Goiânia eu não vou. Uma, porque eu me conheço e se não der certo lá, eu vou para a rua e lá eu vou morrer, porque lá é uma cidade muito maior que Rondonópolis. Ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, não, já que você quer me ajudar, vamos ali em um lugar. Aí ele me colocou no carro e nós fomos lá no seu pai. Novamente, vocês voltaram. Nós retornamos lá na casa do seu pai. E seu pai conhecia o pai dele e conhecia ele. Então aí seu pai já ficou mais aberto. Aí nisso a avó Sonilza veio e falou, o que foi, Tony? Ele quer internar. E ela já ligou pro Cleiton. O Cleiton na época era o obreiro lá da casa. E na hora vocês assim, de pronto me atenderam e me receberam. Aí meu primo me encaminhou para lá. Que bênção, hein, Márcio André? E nós tivemos muita experiência naquele lugar, né, Márcio? Nossa, ali eu tive que abrir mão de muitas coisas, né? Eu lembro da herança. Isso que eu ia te perguntar. O Márcio, nós se conhecemos numa casa de recuperação. Eu passei por uma casa de recuperação também. 2014, né? Isso. E lá o Márcio sentou perto de mim e falou assim, Rodolfo, eu já era pastor, né? Já. E ele falou assim, pastor, você conhece um advogado? Eu falei, por quê? Não, porque eu tenho uma herança, minha família me tirou e tal, eu tenho esse direito. E tava meio magoado, assim, meio não. Era uma forma de vingar, né? Isso, tava muito magoado com a família dele. E eu olhei pro Márcio e falei assim, Márcio, eu não tenho advogado, eu até tenho um advogado para te indicar, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Falei, Márcio, você precisa perdoar e esquecer essa herança. Verdade. Foi ou não foi, Márcio? Foi. O Márcio deu uma bicuda na cadeira que tinha assim, ó. Levantou bravo e foi lá para dentro da casa, mas pensa num cara que ficou bravo comigo. Nós ficamos quase 3 anos sem se falar. Ele não falou comigo. E aí o dia que eu vi ele novamente foi esse dia que eu vi ele na rua, que eu gritei homem de Deus, e ele voltou. E logo que ele voltou, passou uns 30 dias na casa de operação. Acho que nem isso. Eu estava lá na casa de operação, eu faço parte desse testemunho, por isso que eu vou contar essa história. E o Márcio esqueceu dessa nossa conversa do advogado. E ele sentou perto de mim de novo. Eu lembro como se fosse hoje, no bico da área. Ele falou assim, ô pastor, eu falei, oi, eu estou precisando de um advogado. Eu falei, pra que você precisa de um advogado? Na hora eu lembrei da história do advogado. Ele falou, não, eu tô precisando de advogado, porque eu tenho uma herança, eu tenho direito, é minha herança, e eu nesse povo, pensa no cara que tava bravo. Vocês estão vendo assim, ó, pensa num homem bravo, gente. E ele chega, ferve o minigame. E eu olhei pra ele e falei, Márcio, quando eu te conheci, nós chegamos nesse mesmo lugar, e eu te dei uma palavra que você precisava perdoar. E você foi embora bravo. E a falta de perdão não te deixa romper com esse problema.
Porque a Bíblia é muito clara, gente. A Bíblia diz assim, ó, quando eu não perdoo o meu próximo, Deus não me perdoa. E sem o perdão de Deus, sem a graça de Deus, eu jamais vou conseguir ser livre do pecado. De nenhum pecado, né? E porque conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade, que é Jesus, nós só conhecemos pela graça. E eu falei, Márcio, eu não vou te arrumar advogado. Você precisa perdoar. Foi ou não foi, Márcio? Foi. E aí o Márcio ficou bravo de novo, falei, Márcio. Aí foi, eu fiquei bravo, eu não aceitei. Eu entrei pra dentro, comecei a chorar. E virou Meu pastor tá me tirando pra nada. E virou um conflito dentro de mim. Porque eu já tinha tentado de todas as maneiras, né? E eu falei, cara, esse cara tá me tirando, velho. Eu vou ter que abrir mão de um direito que é meu. E Deus ministrou no coração, você tem o que a perder? Você tem o que a perder? E ali eu me recompus ali, limpei ali o meu rosto e voltei lá e sentei na frente dele. Eu falei, então tá, pastor, a partir de hoje eu abro mão de tudo que eu tenho direito. Foi um mover de Deus muito forte. Você veio, orou na minha vida, né? Ministrou algo sobre a minha vida, me ensinou o que era oração em línguas. E eu comecei a orar em línguas ali naquele ambiente, né? Porque, tipo assim, não que as outras internações tinham sido ou não. É porque ali eu não tive quem passou a mão na minha cabeça, né? Ali foi eu e Deus e o pastor Rodolfo. Aqui nós temos na Batistério um ditado, cada um tem o pastor que merece. Eu não ia contar essa história, Márcio, mas eu vou contar. Aleluia! O Márcio era... olha só, ele é o filho mais novo, o caçula, e o neto mais novo. O Ricardo sabe muito bem disso. O Márcio era muito mimado, moço. Demais. Pensa no menino mimado. E um dia o Márcio ficou com dor de dente, porque assim, ó, quando o cara tá usando droga, ele não sente dor nenhuma, porque a droga corta tudo, não é, Márcio? Corta tudo. Ele não sentia dor nenhuma. Mas chegou na casa de recuperação, passou uns dias, ele já tinha perdoado a família dele, veio uma dor de dente. Já era o Carlos que estava ajudando a gente. Era. E aí o Carlos chegou em mim, nós ajeitamos tudo. Já estava tudo certo o dentista para ele na segunda-feira. Carro abastecido. O dinheiro arrumado e tal. Só que a gente não tinha falado para ele. Ou sei lá. Não. Não tinha falado nada para você. E aí chegou no culto de domingo, a nossa igreja era bem pequenininha. E depois que eu fui entender algumas outras coisas mais, entendeu? Tinha uma irmã lá em específico, a Nádia Domingues, que é a esposa do Márcio hoje. O Márcio sentou na cadeira e fez uma carinha de coitadinho, assim, de murcho. E as mulheres da igreja, tudo, ficou brava comigo, moço. Queria me bater por causa do Márcio, que disse que eu estava judiando o Márcio, que eu isso, que eu aquilo. Principalmente a Nádia. Depois eu fui entender que ela queria casar com o irmão, entendeu? Mas só depois que eu entendi. Esse povo quase me bateu. E aí eu chamei o Carlos, porque cada um tem um pastor. Chamei, Carlos, agora você não vai levar o Márcio no dentista mais. Só porque ele fez essa birra. Porque você precisa entender, existe na casa de recuperação uma função paterna do pastor. Eu preciso atuar como pai, e eu preciso corrigi-los, né? Para que eles entendam lá na frente que eu sou irmão deles e que Deus é o pai deles e que Deus vai disciplinar eles. E nós chamamos o Carlos, no outro dia acordou na segunda-feira, não sei como foi isso lá, né? Mas o Carlos, você pode contar como que foi? Rapaz, lá? Não foi nem na primeiro o Carlos acordou assim: bom dia, Joca, tá na hora de acordar. Todos os dias. Mas ele não esperou nem pro outro dia, né? Nós chegou e quando nós chegava, nós íamos jantar. Então, ele sempre vinha com as informações que o senhor ou o Cleito passava. E ele passava para toda a casa, né? E ele falou como que ia ser o funcionamento da semana e tudo. E de repente ele falou: olha, eu tenho uma notícia muito ruim para dar. Amanhã vocês não vão pro dentista por causa do Marcinho. Meu Deus! Rapaz, e não era só eu que estava com dor de dente. Moço, os irmãos olharam para mim, você não está entendendo. E ele veio e falou assim: você tá brabo, meu irmão? Eu falei: ó, pastor, em nome de Jesus, cara, me deixa quieto. E aí tinha uma cerca lá na frente, né? E era escuro, e eu fui para lá, rapaz, e ali eu acho que foi o divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque em outros tempos eu ia embora, mas ninguém tinha me corrigido daquele jeito. E eu acho que no meu inconsciente eu tive o entendimento de que o que era ser amado de verdade, o que era ter limite para as coisas, né? Porque como eu tinha perdido tudo isso, eu não
para mim tanto faz como tanto fez. E eu chorava, e ali eu chorei ao ponto de falar, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer diferente, eu vou suportar essa dor de dente e vou ficar tranquilo. E foram longos 14 dias de dor de dente. Agora eu vou te contar o resto da história. Ele aguentou os 14 dias orando. E sabe qual que era a oração dele? Para que eu ficasse com dor de dente. O que aconteceu no 15º dia? Eu fiquei com dor de dente. Aí eu cheguei lá e falei, eu tenho que ir no dentista, Márcio, senta no carro. Aí eu e o Márcio pro dentista e foi uma vez. Você precisa entender, você que está nos assistindo, que muitas vezes não entende esse processo, né? A Bíblia é muito clara. Jesus, ele falou o seguinte: aquele que está cansado e sobrecarregado, achegai-vos a mim, porque o meu fardo é leve e suave. Então, quando eu estou no mundo que o diabo está me escravizando, eu vou me achegar a Jesus e ele imediatamente ele vai aliviar meu fardo. Amém, igreja? Mas depois que ele mostrar o amor dele, que ele mostrar que ele me ama do jeito que eu sou, ele vai me dar uma outra direção. E qual é a direção? Que eu devo tomar a minha cruz todos os dias e segui-lo. Então, para ser livre do pecado, não só da droga, mas para ser livre de todo o pecado, precisa haver renúncia. Eu preciso decidir tomar a minha cruz. E quando eu venço essas renúncias, essas frustrações, que o Márcio foi frustrado naquele dia, e ele venceu essa frustração. Existe uma outra frustração que ele passou, que eu vou pedir para ele contar, que foi muito violenta. E conforme ele foi vencendo essas frustrações que foi se acarretando, ele foi conseguindo amar incondicionalmente as pessoas e conhecer Jesus, porque Jesus foi muito claro: aquele que guarda meus mandamentos, eu me manifestarei a ele. Então, conforme ele ia pegando esses momentos de frustrações, derramando amor incondicional, Jesus ia se revelando para ele e Jesus foi curando ele. Eu queria que você contasse da história que você se arrumou, passou perfume, ficou bonitão. Então, né? Aleluias. O pastor Rodolfo foi lá, buscou uma equipe pra gente ir lá organizar aqui a casa dele. Eu acho que era o aniversário da Antônia de um ano. De um ano, a Antônia tem 5. Era o aniversário da Antônia de 1 ano. E assim, pra quem tá internado numa chácara, ir pra cidade é o acontecimento do ano, né? E a gente veio. E ali a gente conversando, né? Que a gente sempre teve amizade e tudo. Ele falou: olha, amanhã você vai vir, vem pra cá, eu vou trazer alguns meninos para ajudar a servir e tudo. E eu me animei, né? E só que na hora que chegou lá, o pastor Carlos falou: não, você vai ficar e eu vou levar os meninos. Eu falei: não, eu vou e você fica. E o que aconteceu? Qual foi o meu erro? Eu chamei o Márcio para vir sem comunicar com o obreiro. Foi, verdade. E aí o obreiro veio falar comigo e falou assim: não, o Márcio está merecendo ir, não. O Márcio não pode ir. Ele é meu braço direito, eu preciso que ele fique aqui. Que ele fique lá, porque se eu vou sair e ele vai sair, quem vai ficar no lugar dele? Então, foi um erro, essa frustração não foi que eu planejei isso. Que eu já tinha essa confiança na casa, isso, né? foi um erro de comunicação da minha parte. Aí o Carlos falou: não, mas fica tranquilo que eu e o pastor Rodolfo vem te buscar. Aí você chegou em mim: não, pode ficar tranquilo, amanhã às 7 horas eu venho te buscar. Falei: não, beleza. Dormi. O dia aconteceu naturalmente, tudo, né, conforme, animado para o grande evento à noite, né, evento de gala. E aí eu me arrumei, e os meninos falaram: mas você acha que ele vai vir te buscar? Eu falei: moço, é meu pastor, moço, é doido. Meu Deus, perdoa eu, Márcio. Me arrumei, passei perfume, porque perfume dentro de casa de recuperação é relíquia, né, meu irmão? Então não era qualquer um que tinha. E aí eu me arrumei, né, me produzi toda, aí deu 7 horas, deu 7h30, deu 8 horas, aí os meninos: cara, serve a janta pelo menos. Aí eu fui, servi a janta, fizemos a oração ali tudo, deu 8h30, quando deu 9 horas, eu grilei de novo, falei: cara, esses caras estão me tirando pra nada, velho, esses caras estão brincando com a minha cara. E aí o diabo lança um monte de seta na minha cabeça, né, cara, ao ponto que eu me frustrei, cara, que a minha alma doía de tamanha frustração, né? E para completar, os meninos dando risada, né? Então eu fui de novo lá pro meu cantinho lá na frente, chorei, né? E ali Deus ia ministrando um conforto na minha vida, né? Ali naquele momento que eu me derramava aos pés do Senhor, era a maneira que Ele também confortava, né, esses momentos. Por quê? Porque o dependente, ele tem uma coisa que é característico dele: se ele está alegre demais, ele usa droga. Se ele está triste demais, ele vai usar droga. Você está entendendo? Então, nisso tudo, Deus ele queria mostrar um equilíbrio para mim. Porque na vida a gente vai se frustrar no meio disso, tudo isso. Só que Ele queria me capacitar lá naquele lugar.
para que quando eu saísse de lá, eu já estaria preparado para enfrentar aquilo que estava por vir aqui no mundo, aqui fora, né? Porque dentro de uma casa é de um jeito, mas aqui fora é totalmente outro. É verdade. E assim, para você entender o que é Batista Eden, o que é o Resgate Vidas, o que é uma casa de recuperação. Eu costumo dizer isso muito, que ninguém tem o poder de mudar ninguém. Então assim, a Igreja Batista Eden não tem o poder de mudar o Márcio. Amém? As quatro paredes ou a chácara, né? E na verdade, igreja, até Jesus, que tem o poder de mudar o Márcio, ele não precisa mais fazer nada pelo Márcio. Ué, pastor, o que é isso? Ele já fez tudo. A Bíblia diz que ele disse assim: está consumado. Tudo que Jesus tinha que fazer para nos libertar da droga, do pecado, ele já fez. O que é o único que é o fator importante dessa transformação? O que a Batista Eden é, o que o Resgate é, o que a Thalita, que o Márcio cuida é. Nós somos uma oportunidade, amém? Uma porta aberta. Nós nunca dizemos não para aqueles que pedem ajuda. E uma oportunidade para fazer ele entender que Jesus já fez tudo por ele e que agora ele precisa aprender a conviver com momentos de alegria, com momentos de frustrações, que isso é a vida. Para você entender nossa rotina na casa de recuperação, o Márcio passou por ela, nós temos horário para tudo lá na casa de recuperação, porque a pessoa precisa se organizar tanto espiritualmente, como fisicamente, como mentalmente, como na alma, porque ela está toda desorganizada. Então assim, o resgate é uma oportunidade, a Thalita é uma oportunidade, a Batista é uma oportunidade, e quando a pessoa abraça essa oportunidade, como o Márcio abraçou há 5 anos atrás, vai fazer 5 anos agora, é o ano que vem, tem 4 anos e meio, né, Márcio? Tem 4 anos. Vai fazer 5 anos. Para você entender um pouco, o Márcio hoje ele é casado com uma mulher de Deus. Ele é o coordenador, ele por muitos anos ele foi o coordenador aqui do restaurante comunitário, né? Hoje ele é o coordenador da Thalita, que é a nossa casa feminina terapêutica para mulheres, que ele é a esposa dele. Hoje o Márcio tem uma empresa, ele vende celular, ele tem um ponto de venda de carne assada também. É um cara que cuida da família dele, um cara cheio de responsabilidade, até excessivamente responsável, né? É um testemunho de Deus na minha vida. E de fato, Márcio, você é a prova que Jesus não mudou. A prova que o Evangelho de Cristo é maravilhoso. E eu não me envergonho dele, que é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê, escreve na live glória a Deus. Aleluias. Mas eu queria, para a gente, tem mais de 1 hora que nós estamos aqui já ou não? Tá, mas para a gente começar a ir para o final, encerrar, né? Eu queria que você deixasse uma palavra para o nosso coração, para a sua família, para a sua mãe, né? Agradecendo ela, porque ela foi muito importante nesse processo. Falasse um pouco dos seus negócios, o que você faz hoje na Thalita, para as pessoas entenderem. Começando do seu chamado em Deus, dos seus negócios, quem você é hoje. E agradecendo, né? Eu acho que tem algumas pessoas da sua família, sua esposa que está aqui com a gente hoje, né? Que eu acho que você poderia estar agradecendo e liberando uma palavra sobre nós. Eu lembro que eu estava na Joca e nós fomos para Cuiabá. E quando eu cheguei em Cuiabá, Deus ele falou assim: você vai ficar aqui para fazer a obra. Eu falei, mas como é? E aí eu vim da frente para dar a notícia para você. Você estava sentado no fundo do salão onde ia ser uma igreja. E você falou bem assim: Deus já falou com você, né? Eu olhei e falei, mas por quê? Ele falou, porque Deus já falou comigo. E eu perguntei para você, mas o que Deus falou para você? Que você ia ficar, ia ser o pastor desse lugar. Eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei ali quase 4 meses, né? Ali numa obra ali em Cuiabá. Retornei para Rondonópolis. Se eu tivesse 1 hora, eu ia contar o quanto eu sofri nesse momento, mas eu não tenho. E aí eu voltei para Rondonópolis e eu voltei meio preocupado com algumas situações que tinham acontecido, porque eu sabia o pastor que eu tinha. E o senhor, tipo assim, o senhor hoje o senhor é longânimo, né? Mas naquela época o senhor era bem rígido com nós. E eu voltei com medo de ver ele. E aí eu falei, cara, eu não tenho para onde eu ir em Rondonópolis, eu tenho que ir para Batista Eden. Porque lá em Cuiabá não deu certo, tivemos algumas dificuldades, ele teve que voltar. E aí eu lembro que quando eu cheguei dentro da igreja, você me chamou lá dentro da cozinha. E eu falei, agora. Eu falei, é agora. E aí você falou assim, me fala a verdade. E eu contei toda a verdade, eu estava errado em uma situação,
né? Aí você falou, e era tudo isso que eu queria ouvir. Me abraçou e falou, a igreja está de portas abertas. E aí você falou assim, eu não sei onde você está, mas eu queria muito que você viesse morar aqui na igreja, porque eu tenho uma proposta para fazer para você. E amanhã eu quero te apresentar essa proposta. E eu fiquei, rapaz, eu acho que esse trem tá errado, né? Aí no outro dia eu cheguei, né, a gente tomando um tereré, e você me apresentou o que era a obra de Deus, o que era fazer a obra de Deus, né? E me colocou para ser responsável da igreja, ser responsável dos meninos, de acordar, de... Coordenador, né? O coordenador ali da igreja. E eu abracei a causa, né? E desde daquele dia então, eu comecei a exercer o meu chamado na obra de Deus. Eu não trabalhava para o homem, né? Assim, eu não trabalhava em um serviço para o homem. Secular, né? Eu trabalhava ali na obra de Deus. E através disso, Aí veio a sua maior missão. Aleluia. E através disso eu já tinha um conhecimento da minha esposa, né? Qual que é a sua maior missão, Márcio André Nascimento? Minha esposa. Aleluia. Porque aqui é assim, ó, é Deus, depois a nossa família, depois o trabalho, depois a igreja. Aí eu me aproximei muito dela. Só que assim, a gente que vem da dependência, nós que vem de um processo de dependência química, a gente tem aquela autorrejeição, né? Mas a carência, vem tudo isso. E eu já tinha me frustrado muito, né? Tipo assim, a irmã me olhar na igreja e falar, nossa, é de Deus. Mas e de repente não ser nada daquilo e acabar perdendo a amizade também. E quando a Nádia veio, que a gente começou a conversar, algo dentro de mim despertou. Mas eu falei, cara, eu vou segurar a onda, por quê? Porque eu gosto da companhia dela. E se não for aquilo que eu penso, eu vou perder a amizade dela, né? Porque ela não vai me olhar mais como me olhava antes. E eu fui orar. E eu falei para Deus, Deus, se for da tua vontade, o Senhor vai fazer com que ela venha trocar ideia comigo, porque eu não vou. E foi do jeito que eu pedi para Deus. Justificou todas as vezes que ela queria brigar comigo por causa de você, né? Aleluia. Aí a gente entrou num propósito de oração, né? E aí casou. Aí num belo dia eu fui te buscar e fiz o comunicado para você, né? Amém. Você deu uma chiada, mas aceitou. A sua filha, né? Verdade, cara. Você deu um golpe. Aí, naquele dia que você me comunicou, que eu fui entender muitas processo, coisas. tudo. Que tava, o golpe que eu estava levando. Eu levo vários golpes aqui nessa igreja. Mas sei como. E aí, se desenvolver, hoje você. Como que é um pouco. Fala um pouquinho da Thalita, dos seus outros negócios, pra gente. Aí, casei, né? Fiquei na frente do restaurante. E Deus deu um propósito na vida da minha esposa, que era a Thalita Cume, né? Eu achava que eu ia cuidar de homens, né? Tanto é que eu cuidei muito de homens, mas quando eu entrei na vida da minha esposa e Deus deu esse chamado para ela, eu me submeti ao chamado, né? Eu entendia chamado de Deus, né? Ao chamado de Deus, ao propósito, né? A qual Deus estava nos conduzindo. Só que no meio de tudo isso eu precisava de uma renda. Eu não tinha uma renda fixa. Eu vivia de ofertas, né? Que muitas das vezes o Senhor fez na minha vida, né? Os irmãos, né? Na nossa vida, que aqui o Senhor dá liberdade, né? Quando a gente está na frente de um projeto, a pessoa chega com uma oferta, o Senhor pede para a gente fazer 3 perguntas. Essa oferta é na minha vida? É na Thalita? Ou é o quê? Né? E geralmente a pessoa, não, é na sua vida, não, é na Thalita. Então a gente aprendeu isso aqui dentro. O Senhor deu essa liberdade para nós. Só que eu precisava de uma renda para suprir as necessidades da minha casa. E eu lembro que lançou um celular chamado Xiaomi, né? E eu coloquei aquele celular na minha cabeça e eu pesquisei até fazer uma proposta, o cara aceitou e eu vim com aquele celular na igreja todo feliz e você falou, cara, você tem um talento para isso. Eu falei, como assim, cara? Aí você abriu a minha mente naquele momento, né? Tipo assim, porque o senhor já foi empresário, então o senhor entendia um pouco desse lado empresarial. E ali o senhor foi o meu Kurt, né? Foi ali meu... Esse Márcio fala difícil, nem sei o que é isso, mas fui. Aleluia. O Senhor foi me ensinando ali, né? A lidar com isso. E você abriu a minha mente. E aí eu comecei, né? Peguei um dinheiro e comprei
2 celulares, e eu acho que eu gastei R$ 1.800 na época. Em 45 dias eu tinha feito R$ 6.000 de capital de giro. E você falou, cara, é isso mesmo. Só que no meio desse processo veio uma frustração, né? Eu vendi 2 celulares fiado e eu quebrei a empresa. Ele quebrou, a empresa estava extremamente lucrativa, ele eu quebrou fali a empresa. Aí eu falei, Márcio, agora é a hora. Aí a esposa do Márcio, uma mulher sábia, edifica a casa. Foi. Ela teve uma ideia brilhante, a Nádia teve uma ideia maravilhosa que restaurou a empresa. E hoje, um homem que quebra uma empresa e restaura ela, nunca mais ele vai quebrar do mesmo jeito. Pode quebrar diferente, mas do mesmo jeito não. Eu creio que aquilo ali foi um aprendizado, né? Tanto é que eu não cometo mais o mesmo erro. Hoje eu tenho maquininha de cartão, eu dou algumas opções, né, para o meu cliente. E através disso, Deus me deu uma oportunidade de ter um outro negócio, que era o churrasco. Né? Na época eu não entendia muito de churrasco. A melhor costela do Centro-Oeste. Amém. E aí veio o gaúcho, né? E eu olhei aquilo no gaúcho. E eu falei, cara, vamos unir o útil ao agradável, né? Porque você sabe fazer. E eu sei organizar as coisas. E aí o senhor chamou, a gente sentou, fizemos a sociedade e começamos a tocar o nosso negócio. E foi. No começo foi assim meio devagar, porque a gente estava ganhando o mercado, né? De 100 empresas que nascem, Márcio, em 36 meses sobra uma. Então todo negócio é muito difícil de começar. E aí no meio disso, o gaúcho teve uma proposta melhor, né? Porque assim, eu olhei para a condição dele e não tinha como eu dizer não para ele pela proposta que ele recebeu, né? Porque tinha semanas de a gente tirar R$30 de lucro. De lucro, porque nós estávamos cobrindo as despesas que a gente tinha tido de investimento, né? E aí eu entendi. Só que eu fiquei muito preocupado, porque eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E eu lembro que você me chamou lá na igreja e falou, cara, eu tô com você. Só com a palavra, porque eu tava só para dar um apoio moral. Porque eu aí, nunca fui lá montar uma barraca. Aleluia, mas eu precisava dar aquele moralzinho para ele aquele dia. E aí eu cheguei em casa, né, cara, eu agradeço. Você gosta, né? Provérbios fala da mulher sábia que edifica o lar. E eu cheguei naquele lugar e a minha esposa viu o quão aflito eu estava. E ela falou, amor, eu tô com você. Se você for fazer, eu tô com você lá e não rasgo. Mas se você não quiser, também estou com você. Só que é você que precisa fazer essa escolha. E a escolha que você fazer, eu vou estar com você. E aquilo me animou. Falei, cara, então eu não tô só. E eu pesquisei ali algo rapidamente para mim adquirir um conhecimento. O gaúcho me passou algumas técnicas, né? E eu fui, cara. Fui para cima e agora, amor, faz o quê? Fez um ano, né, amor? Fez um ano que eu tô com churrasco. Fez um ano que eu tô com a empresa de celular. A empresa de celular é um pouquinho antes. A empresa de celular tem um ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses. Igreja, quem pode aplaudir Jesus por isso, igreja? Você que está em casa, coloca um aplauso aí. Jesus é maravilhoso. Você é o cara, velho. Igreja, você que está nos assistindo, o intuito dessa conversa, desse bate-papo, é motivar, incentivar, gerar fé em você. Jesus continua o mesmo. Ele continua acreditando em quem ninguém mais acredita. O Márcio tinha perdido a esperança nele. E Jesus acreditou nele. O Márcio acreditou em Jesus. E Jesus fez uma obra maravilhosa na vida do Márcio. Jesus é maravilhoso. E ele continua fazendo milagres. Aleluias. Márcio, para a gente encerrar essa live hoje, quero que você agradeça sua mãe. Aqui Deus colocar no seu coração. Que você libere uma palavra de agradecimento. E depois dessa palavra do Márcio, nós estamos encerrados. E depois de você agradecer, eu vou falar mais uma coisa e nós estamos encerrados. Primeiramente, né, eu queria que o meu pai me visse, porque eu acho que ia ser um grande orgulho para ele, porque meu pai sempre torceu por mim e o meu pai sempre desejou isso, me ver bem,
bem casado, com família. Mas eu sei que da onde ele está, ele deve estar bem feliz. Né? E eu queria, cara, de primeiro assim agradecer a minha mãe. Porque se a minha mãe não tivesse sido dura e posicionada, eu não estaria onde eu estou hoje. Porque os não da minha mãe tratou o meu caráter, tratou a minha dignidade, entendeu? Os não que eu recebi na Joca me tratou. Então assim, eu agradeço a minha mãe pelo posicionamento que ela teve, entendeu? Hoje eu e a minha mãe temos uma relação na qual a gente nunca teve. Hoje a minha mãe confia e acredita plenamente em mim, né? Quero agradecer o meu irmão Marcelo, que também, cara, sem palavras também, sempre acreditou. Quero agradecer, cara, minha tia Né, a tia Luzinete, ela foi uma segunda mãe, cara. Você é louco, eu não poderia dar o testemunho sem falar dela. Quando eu falei da Thalita, ela foi a primeira pessoa que abraçou a ideia e falou: meu filho, é isso aí. A minha tia, cara, posso falar? Uma vez eu fui preso e essa tia minha sempre orou por mim, cara. Minha tia sempre acreditou em mim. Ela falava: Márcio, você pode ser o que as pessoas podem dizer o que você é, mas eu acredito em você e eu sei do propósito de Deus na sua vida. E eu fui preso num assalto, eu fui preso. E aí ela estava num monte orando e ela não sabia que eu tinha sido preso. E ela descendo um monte, o cara grudou no braço dela e falou: olha, aquele por quem você está orando, para quem você estava orando, está eu hoje liberando ele das algemas. E foi no dia que eu ganhei o alvará, na mesma hora que eu ganhei o alvará. Então isso marcou a vida dela e marcou a minha também. Então eu queria agradecer a minha tia Luzinete, ao Helder, ao Wesley, a Letícia, toda a minha família, né, cara? Assim, todas elas me ajudaram. E eu queria agradecer a minha esposa, a Nádia, né, cara, que... Eita, glória! É a mulher de Provérbios, né? Eu te amo, meu amor. E... Vem cá, Nádia, pra ele falar eu te amo na sua... Vem cá, Nádia. Vem cá, irmã. Vem cá, irmã. Em nome de Jesus, agora eu estou ao vivo aqui, não deixa eu passar vergonha, não. Vem cá. Vem cá, em nome de Jesus, pro Márcio falar eu te amo aqui ao vivo. Aleluia. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, igreja? Coloca nessa câmera principal aqui que nós vamos ficar de pé agora. Fala pra ela que você ama ela, agradece ela aí, mano. Eu quero agradecer a você, meu amor, pelo seu posicionamento em Deus. Porque foi através do seu posicionamento em momentos difíceis da minha vida que resplandeceu a luz de Jesus em mim. Então, em muitas das vezes, você foi o meu porto seguro e foi a minha segurança para estar onde nós estamos hoje. Eu te amo e te agradeço por você ser a mulher de Provérbios em minha vida. Aleluia! Dá um abraço em rede nacional aí, velho. Quero dizer algo para você. Jesus continua o mesmo. Ele continua fazendo milagres. Amém? Amém. Esse é o Atos 29 do Márcio André. A história continua. Nós estamos muito gratos, Márcio, por você estar aqui com a gente. E vai ter mais Atos 29 aqui. Amém? Quero dizer para você, compartilhe essa mensagem. Se esse testemunho falou com você, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Deixa Deus falar ao seu coração e trabalhe para Ele. Em nome de Jesus, amém e amém.